O fato é o seguinte: 100 dias de governo Jair Bolsonaro e não houve, vou sublinhar, não houve até aqui Ministério da Educação. O Ministério da Educação do governo Jair Bolsonaro ainda não existiu. De modo que, considerado o governo passado, a gestão passada, consideradas péssimas, cada um faça a sua avaliação, as gestões anteriores do Ministério da Educação, para o bem ou para o mal, cada um faça o seu juízo, havia movimento. A meu ver, tudo muito ruim, mas havia movimento, havia alguma ideia. Qual é a ideia, o projeto, o objetivo para benefício dos estudantes, sobretudo daqueles menores em fase de alfabetização, das crianças? Qual é o projeto, objetivo, insisto, do bolsonarismo, do governo Bolsonaro para a educação? Ninguém conhece. E não adianta mostrar o programa de governo e dizer que se aterá ao programa de governo, como diz o novo ministro, que tem o nosso crédito, Abraham Weintraub. Alegue, mostre, aponte para o programa de governo, e lá é tudo muito vago sobre o que fazer com a educação. O que houve no Ministério da Educação até aqui foi guerra interna. O novo governo, no seu núcleo educacional, sob comando da tal ala ideológica, brigando contra o establishment em busca de uma suposta restauração. A tal guerra cultural contra o tal marxismo cultural, que também serviu de plataforma para a disputa de poder, para que ambiciosos tivessem e galgassem mais poder, acumulassem poder na estrutura da máquina pública. Isso tem nome. Isso tem nome: aparelhamento, balcanização, para usar uma boa expressão usada pela Vera ontem, nos últimos dias. De modo que o seguinte: os agentes dessa guerrilha cultural, dessa guerra cultural, ainda estão no Ministério. Vou repetir, ainda estão no Ministério. Não estavam nessas secretarias, tantas trocadas para cá e para colar. Continuam lá em cargos importantes, mas menores, mais escamoteados. Continuam fazendo o trabalho de guerra cultural. De modo que não adianta, insisto, trocar o secretário, chamar técnicos. Os militares perderam força, isso é fato. O Weintraub, o direito dele, responsabilidade dele, vai formando o seu secretariado, chamando os seus. Muita gente que estava com ele na Casa Civil, muitos economistas, cargos técnicos, chamemos assim, ocupados por, técnicos, embora não de educação. Pode ser que dê certo, a experiência de gestão pode surpreender, talvez algo da iniciativa privada, não sei, mas vou bater na tecla. Aqueles que minaram, que fritaram e que entregaram a cabeça de Vélez Rodrigues, aqueles que inicialmente o indicaram e que patrocinaram a sua escolha, ainda estão lá. Ainda estão lá, de modo que as condições para que a coisa se repita estão lá, estão dadas. E nisso não se tocou ainda. Sob a lógica do bolsonarismo, a lógica do bolsonarismo fundamental, o Ministério da Educação é o que melhor funciona para o projeto de guerra cultural. Eu quero insistir nessa tecla. O combate ao inimigo, normalmente artificial, geralmente forjado, é a própria constituição do bolsonarismo. A ideia de que tenho falado muito aqui, escrito, de campanha permanente, de oposição dentro do próprio governo, um governo que é gestor ou deveria ser gestor, mas também se comporta como oposição, combatendo os inimigos internos depois de os ter vencido na eleição. Eles estão incrustados na máquina pública e precisam ser combatidos desde dentro. É guerra permanente, é o alimento para a cultura do conflito. Isto é o bolsonarismo. Não é algo que se possa superar, porque sem isso não há.
Não há bolsonarismo. E isso é algo que nós conviveremos nos próximos 4 anos e por quanto tempo houver bolsonarismo no poder. É a lógica fundadora, o conflito, o confronto, uma guerra permanente que alimenta as tropas, alimenta os militantes digitais, as milícias digitais e também, por que não, encobre óbvias manifestações de incompetência.